E aqui no Brasil, o governo descarta a interferência no preço dos combustíveis, como mostra o repórter Levi Guimarães. O presidente Jair Bolsonaro descartou qualquer taxação a quem gerar energia solar. Desde 2012, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, isenta donos de casas com painéis solares de encargos, subsídios e tributos pela produção ou pelo consumo de energia. Porém, o órgão, que é autônomo, vem estudando uma revisão dessa medida. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, nos últimos dias, ele esteve com o presidente da ANEEL e também com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e resolveram que a atividade não vai ser taxada. Os dois representantes do Congresso se comprometeram a aprovar, em regime de urgência, um projeto de lei para taxação zero. Pelas redes sociais, Rodrigo Maia disse concordar 100% com o presidente Jair Bolsonaro e que vão trabalhar juntos no Congresso, se necessário, para novas taxações não acontecerem. Da mesma forma, Davi Alcolumbre afirmou que o compromisso é em defesa do meio ambiente e do cidadão brasileiro. Ele reforçou ser contra a criação de novos impostos. Bolsonaro também destacou a necessidade de expandir as fontes de energia do país. O Paulo Guedes bem sabe, nos adverte também, lógico. Se o Brasil cresceu, que nós esperamos no 20 anos, nós vamos ter que ou rezar para que chova mais, certo? Ou buscar outra fonte de energia para suprir a demanda com o crescimento da indústria brasileira. Em nota, distribuidores de energia solar defenderam a taxação. Segundo eles, quando novos usuários deixam de pagar pelo serviço, são os demais que vão arcar com a diferença, por meio do aumento das tarifas. Eles negam que a redução dos incentivos inviabilizaria a geração de energia, pois nos últimos 7 anos, os custos dos sistemas caíram e vão continuar diminuindo. De Brasília, Levi Guimarães. Essa questão que o presidente falou é importantíssima, a questão da energia. Se o Brasil, hipoteticamente, começar a crescer 4%, 5% ao ano, não há energia suficiente. Isso é terrível. Por quê? Porque não houve um planejamento anterior de uma expansão da capacidade energética, né? Vamos lembrar, no começo desse século, a ficção que foi construída, especialmente a partir de 2003, quando Dilma Rousseff era ministra das Minas e Energia. E ela era considerada uma brilhante entendedora desse assunto. Ela não sabia nada. E depois, quando assumiu a Casa Civil, também era considerada uma brilhante especialista. Era chamada de gerentona. Vocês devem se lembrar, a mãe do PAC. Hoje ninguém fala, né? O Programa de Aceleração do Crescimento. Então, a grande questão que se coloca hoje é que há um problema seríssimo em relação à questão da energia. Claro que a combinação com novas fontes de energia, tudo isso é fundamental para o governo enfrentar, né? Construir uma capacidade suficiente, porque nós almejamos, que todo mundo quer, que o Brasil volte a crescer naquele ritmo que durante um momento da história o Brasil cresceu um ritmo muito rápido. Basta lembrar que entre 1900 a 1980, no mundo ocidental, o país que mais cresceu foi o Brasil. E nós queremos voltar a crescer. 7, 8, 10, crescemos 14% ao ano. Não vamos esquecer disso, em certo momento da nossa história. E não é tão distante assim. Mas para isso precisa ter capacidade. Todo o desenvolvimento de São Paulo, nos anos 50, deve-se aos bons governadores que teve aqui em São Paulo. Houve uma sequência de governadores que investiram pesado na área da produção da energia. Na época era Celusa, não era CESP, né? Com a construção das usinas, por exemplo, no Rio Paraná, que foram fundamentais para a industrialização, para o desenvolvimento da economia e para a expansão das cidades. Agora, esse é um problema que o país tem de investir pesado. Agora, você não consegue ter esse resultado imediato, que são investimentos de média e longa maturação. Mas quanto mais rápido os governos, que não é só um problema do governo federal, passa pelos governos estaduais, e demorarem para investir nessa questão, pior será para nós, porque nós vamos retomar um ritmo grande de crescimento. Agora, precisa ter energia. Sem energia, não dá.